conforme prometido, né, a gente está fazendo um vídeo para mostrar aí alguns ajustes que a gente fez para perder menos material na hora da sublimação. A gente viu alguns posts aí que o pessoal comentando, pressão demais quebra a caneca, estraga a prensa. É meio difícil acontecer isso, a prensa é toda metálica, né? Então é muito raro. E outra, você também não vai fazer tanta pressão a ponto de quebrar a caneca. E ela só vai quebrar também se ela estiver encostando na parte metálica e tal. Então a pressão que eu uso, para vocês terem noção, vou colocar a caneca, é uma pressão, eu considero forte. Travou, nota que ela não está encostando aqui, né? A alça da caneca não está encostando, ela está bem firme, tá? E não tem nenhuma folga. Como ela só prensa aqui no meio, né? Essa haste que empurra para fechar a caneca é só no meio. Se a gente deixar folgado, ela pode ter oscilação nas pontas e acabar entrando ar, que é o que vai dar aquele efeito esbranquiçado na caneca que todo mundo odeia. Um outro detalhe, a resistência, ela é um fio que passa dentro dessa malha toda aqui. Então ela pode acontecer de aquecer mais em um determinado ponto do que em outro. Então eu coloco a caneca em uma posição, deu um tempo, eu viro a caneca, coloco ela novamente e termino a prensagem. Para isso eu vou mostrar como que ficou a configuração da minha prensa. Então vou ligar ela. Aqui vou apertar o OK. P1 é a temperatura, 205 graus. Eu estou usando essa aqui porque eu estava fazendo algumas canecas pretas e eu creio que fica melhor quando está com 205 graus. E o P2, que é o tempo, eu deixo 95 segundos de cada lado. Quando eu uso toda a extensão da caneca, que eu quero aproveitar mais o fundo e a parte da boca da caneca, eu ainda prenso 10 segundos essas partes separadamente. Por quê? O fundo da caneca ele é mais grosso. Então na hora do aquecimento ele também dá uma diferença. Ele demora mais para aquecer essa parte. Então eu tenho o costume de colocar a caneca dessa forma e prensar 10 segundos. Essa parte, giro, prenso mais 10 segundos essa outra parte. O papel que a gente utiliza é o Blue Paper. Não adianta a gente querer utilizar outro tipo de papel, sulfite e tal, a gente já perdeu também, já fez testes e a gente acabou perdendo material à toa. Então utilize o Blue Paper. Para prender ele, a gente já tentou com fita crepe no começo, que falaram que era o mais utilizado e tal, só que para você tirar a cola da fita crepe depois é extremamente ruim. Então, opção boa e barata, etiqueta de preço. Tá? No final ela já perde um pouco a cola, você tira e fica tudo legal. Outra opção, né, outra coisa que a gente faz, na verdade, a gente não espera a caneca esfriar, mas a gente também não tira logo que sai da caneca da prensa, a gente não tira a arte. Pode dar um efeito de ressublimação, que é ficar borrado. Então a gente espera pelo menos aí uns 20, 30, 40 segundos para a gente tirar a arte, para evitar que esse efeito aí da tinta que está vaporizando ainda borre o restante da caneca. A gente ainda preparou, né, uma outra gambiarra aí que para a gente resolver o nosso problema. A gente tinha canecas que saíam amareladas, a gente chegou a perder umas 10 canecas na sequência por causa de amarelamento. A gente chegou até a trocar a nossa prensa, achando que era esse o problema, e o problema foi resolvido de uma maneira muito mais simples. A gente juntou duas caixas, aquelas que vêm as canecas, né, dentro da caixa grande, se vocês repararem, vem essas caixas com 12 canecas. A gente tirou aquela colmeia de dentro, pegou duas caixas e a gente montou uma estufa. O que eu usei para montar essa estufa? Um dimmer que vai controlar a nossa lâmpada. Uma lâmpada incandescente. Então com esse dimmer eu faço a regulagem da minha estufa.
de acordo aí com o dia, a temperatura e tal. E eu ponho as folhas todas aqui dentro. Tá? Cuidado especial quando vocês manusearem as folhas, porque a gordura da nossa mão, tá? Ela mancha a resina. Aí quando a gente imprime, é normal ficar a marca de impressão digital. Isso aí na caneca depois aparece bastante e acaba ficando muito feio. Eu tenho dentro da minha estufa, né, também de uma forma bem rústica, um termômetro e um higrômetro. Quando eu liguei a estufa hoje para fazer a secagem dos meus papéis, ela estava aqui bem no úmido. Agora ela já está aqui com a umidade normal, aqui nessa faixa aqui de entre 30% e 40% de umidade do ar, dentro da estufa. Então isso aqui ajudou muito a gente e com isso a gente parou de perder caneca por causa de amarelamento. A gente pesquisou N coisas até chegar nesse ponto e vamos dizer o seguinte, a gente conseguiu isso aí batalhando mesmo, sozinho. Porque até então, na época, ninguém tinha uma referência sobre isso, nem o próprio vendedor da nossa prensa, que trocou nossa prensa achando que era problema de resistência e coisa e tal. Agora a gente vai preparar a arte e vamos pro processo, vamos para os finalmente. Para fazer as artes a gente usa o CorelDRAW e a gente usa o Photoshop, aí se a gente tem que dar uma repaginada na imagem e fazer algum ajuste, tipo tirar fundo, coisa e tal. A gente não era expert nessas duas ferramentas, ainda não somos, né? Só que a gente pesquisa bastante, entra na internet e vê vídeos, pega tutoriais e vai fazendo. A gente tinha muito problema de cor, então quando vocês tiverem a imagem, vocês façam aqui em bitmaps, a gente sempre converte ela para RGB, tá? Essa conversão em RGB ela vai permitir que a cor realmente saia a cor correta lá na nossa estampa final. A gente percebeu que da forma que a gente estava usando com o CMYK, ele distorcia muito as cores. Esse é o resultado da nossa impressão, né? Finalizamos a impressão. Agora eu vou aguardar uns 10 minutinhos para secagem da tinta aí, para a gente poder fazer a sublimação. Para fazer o restante da sublimação. A gente tem aqui uma guilhotina, bem simples, essa aqui a gente comprou na Calunga. Ela corta até 3 ou 4 folhas, não corta mais do que isso. Então a gente vai fazer o recorte dela. E essa arte ela tem que ficar bem justinha, porque eu vou usar toda a extensão da caneca. Então eu vou fazer na pontinha aqui, ó, até eu ver que não vai ter margem branca. Evitando colocar a mão no papel, né? Para não perder o papel por causa de gordura aí que fica na nossa mão. Aqui nas laterais eu não preciso me preocupar que ela vai ficar dando a volta na caneca. O papel que sobrou, óbvio, eu vou guardar aqui na minha estufa. Vai ser utilizado aí em outras canecas, aí, em outras artes. Vamos usar 2 etiquetinhas de preço, não é necessário mais do que isso. Vamos ajustar a arte aqui para ela ficar bem centralizada. Eu calculo em torno de 1 dedo em cada lado, que é mais ou menos a medida. Essa aqui eu não vou usar tanta precisão, porque é um teste só que a gente está fazendo e eu vou acabar usando essa caneca aqui em casa. Alinhar a parte superior, né, para que não fique torta, e ver o espaço também na parte inferior. Já está quase chegando na temperatura, configurei com 205, então a prensa apitou, vamos lá. Vou colocar primeiro com a boca da caneca para o lado esquerdo
Centralizo a caneca aqui para ela não ficar nem muito para lá, nem muito para cá. E vamos para a prensagem. Nota que foi uma pressão relativamente forte, né? Mas que nem por isso quebrou a caneca ou vai danificar minha prensa por causa disso. Enquanto ela termina aqui a prensagem, essa aqui é uma caneca mágica que a gente sublimou. Eu confesso que foi a minha primeira caneca, eu achei que o verniz mágico dela cobriria mais o desenho e que realmente só fosse aparecer o sublimado quando colocasse o líquido quente. A preta dizem que ela cobre um pouco mais. Eu tenho uma aqui também, mas ainda a gente não fez o procedimento. Quando eu fizer a sublimação nela, eu posto lá no grupo a foto. Faltam 15 segundos aí para a primeira parte da estampa, né? Da prensagem da caneca. Lembrando que eu coloquei 95 segundos de cada lado. Aí eu simplesmente abro a prensa, giro a caneca, coloco com cuidado para não erguer as pontas, né? E travo ela do outro lado. Aqui os instantes finais, né? A gente cortou aí para não ficar tanto tempo no vídeo, depois para reduzir. E agora eu vou para o último processo. Eu abro, tiro a caneca e prenso só as extremidades dela. 10 segundos são mais que suficientes. Aqui em cima, nota que a borracha da resistência, ela faz uma pressão curvando as pontas aí para dar a cura final ali, para ficar bem rentinho mesmo aqui, ó. Vocês podem notar ainda com o papel que, olha, ela sublima até bem em cima e até bem embaixo. Mesmo com o papel dá para você ver a parte que ela sublimou. Até para não queimar a mão, né? Eu deixo um pouquinho a caneca esfriar, mas eu não tiro o transfer com ela fria, porque às vezes ele rasga, cola na caneca. Então eu espero só um pouquinho, ela dá uma esfriadinha. E aí eu tiro o transfer. Esse é o resultado final. Pode notar que não tem diferença, não tem aqueles queimados chatos que aparecem. A cor da caneca ela fica uniforme e eu utilizo o máximo da área. Confesso que para chegar nesse resultado foi muito trabalho, muita caneca perdida, mas se a gente acabar desistindo logo, a gente acaba desgostando aí do negócio. E nada como passar o conhecimento para quem está começando também, né? A gente não está aqui para fazer propaganda, nada do nosso trabalho. A gente está aqui para tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento e quem sabe ajudar aí quem está começando. Isso aí. Para quem gostou, o nosso Facebook é fb.com/peartejundiaí.
Aqui tem o nosso Facebook. Vocês podem entrar lá, curtir nossa página. E a gente vai colocando mais vídeos aí de sublimação de chinelos, assim que a gente preparar algumas coisas novas. Valeu!